sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, são estes os nomes dos 12 apóstolos: o primeiro Simão, chamado Pedro, e André seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. E, indo, pregai, dizendo: o reino dos céus está próximo. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Não leveis ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforje para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, pois digno é o trabalhador do seu alimento. Em qualquer cidade ou aldeia que entrardes, procurai saber quem nelas seja digno, e hospedai-vos aí até que vos retireis. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se não for digna, torne para vós a vossa paz. Se ninguém vos receber, nem ouvir as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudir o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens. Eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Sereis até conduzidos à presença de governadores, de reis, por minha causa, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas, quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como ou o que haveis de falar. Naquela mesma hora vos será concedido o que haveis de dizer, pois não sois vós que falareis, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Deus abençoe a leitura da palavra ao nosso coração nessa noite. Eu quero introduzir a minha fala dizendo que este capítulo 10, os versos que lemos, fazem parte de um desafio que tem as suas raízes lançadas no texto anterior, sobretudo a partir do versículo de número 35, onde o evangelista nos relata que Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando, pregando o evangelho do reino, curando enfermidades e moléstias entre o povo, e ele viu as multidões. E essa constatação de Jesus ao ver as multidões, ele teve compaixão porque elas estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. E essa visão que Jesus teve das pessoas, do seu tempo, fez com que ele lançasse alguns desafios. Na verdade, o que está no verso 35 ao verso 38, do capítulo de número 9, onde Jesus encerra fazendo um desafio de oração, um desafio de clamor, uma oração missionária, uma oração de entrega, uma oração de evangelização, que ele diz: rogai, pois, ao Senhor da seara que envie ceifeiros para a sua seara. Ato contínuo, o texto diz então que Jesus chama a si os 12 discípulos, e aí a gente tem o relato que acabamos de ler. Quero dizer para você, irmão e irmã, que nós temos aqui as raízes que nos alcançaram, cujos frutos nos alcançaram. Nós temos aqui o desafio que foi atendido e obedecido ao longo de 20 séculos.
De um que ouviu, passou para outro, que alcançado, passou para outro, e assim sucessivamente a palavra de Deus vem ao longo dos séculos, dos anos, alcançando nações, alcançando o Brasil, alcançando Barra do Piraí, alcançando você. No caso específico da nossa denominação batista, que veio para cá, os missionários que vieram para cá, nos idos do século XIX, vindo da América, pregando o Evangelho no solo brasileiro, e o Evangelho foi se expandindo, se espalhando, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, ganhando o interior da nação, plantando igrejas em vários lugares da nossa nação, porque alguém ouviu, falou para outro que ouviu, falou para outro que ouviu, e o nosso país hoje tem sido evangelizado na perspectiva batista. Lá em Belém do Pará, aberta uma igreja, primeira igreja batista em Belém, que recebe a visita de 2 missionários suecos, chamados Daniel Berg e Gunnar Wingren, que vieram para o Brasil de uma forma muito interessante, atraídos porque estavam orando, e Deus lhes falou, Belém do Pará. Eles não sabiam onde era, não conheciam, foram pesquisar e descobriram uma cidade no solo brasileiro, no estado do Pará, cujo nome era Belém. Vieram para cá, filiaram-se à primeira igreja batista em Belém, e dali, a partir de uma compreensão da doutrina do Espírito Santo, Gunnar Wingren e Daniel Berg, com um total de 9 pessoas, saíram daquela igreja, e nasce este movimento extraordinário, chamado Assembleia de Deus. Nasceu numa igreja batista. O que eu quero dizer para você, evidentemente que a fala não é de exaltação de qualquer denominação, mas é dizer que o desafio lançado aqui vai implicar e vai determinar o futuro das próximas gerações. Pessoalmente, eu estou convencido, irmãos, de que o grande quebra-cabeças, que culmina com a peça, com a tela, com a pintura da volta de Jesus, está se cumprindo. As peças estão se encaixando. Jesus está voltando, eu não tenho a menor dúvida disto. O que exige da igreja? Pressa, velocidade, paixão, para fazer com que Cristo seja conhecido. Porque, como disse o Senhor, a seara é grande, e nós precisamos rogar ao Senhor da seara, que envie ceifeiros para a sua seara. Jesus está como que olhando e dizendo, há muito trabalho a ser feito, mas poucos são os que se dispõem, os que arregaçam as mangas, os que entram no olho do furacão, para cumprirem a vontade de Deus. Assim, meus irmãos, Jesus então dá algumas outorgas aos seus discípulos, e é sobre elas que eu quero falar. Na verdade, quero retirar daqui 7 direcionamentos que Jesus oferece aos seus discípulos. Em primeiro lugar, Jesus chama os seus discípulos, verso 1, chamando assim os seus 12 discípulos, Jesus lhes deu poder. Poder. Na verdade, a palavra traduzida aqui por poder, palavra grega exousia, é uma palavra que aparece nesse texto significando autoridade, privilégio, direito adquirido, e também representa competência, capacitação. E eu quero fazer uma analogia entre
fazer uma consideração entre a expressão poder e autoridade. Aqui a palavra é autoridade. E eu quero me valer do que define um escritor de um livro que se tornou best-seller, intitulado O Monge e o Executivo, James Hunter. Ele escreve esse livro, que é muito conhecido, e ele faz uma definição do que é poder e do que é autoridade. Se encaixa precisamente aquilo que a gente tem aqui no texto. No livro O Monge e o Executivo, James Hunter diz o seguinte: o que é poder? Para ele, poder é a faculdade de forçar ou coagir a fazer a sua vontade por causa da sua posição e força, mesmo que a pessoa preferisse não o fazer. Por exemplo, quando eu era militar, eu tive o privilégio de servir ao Exército Brasileiro por 10 meses, chegando ao posto de cabo. E eu me lembro que lá no grupo de artilharia antiaérea, onde eu servia, quando o general chegava ao batalhão, havia o toque específico daquele general. Todo o batalhão parava. Quem é militar aqui sabe do que eu estou falando. E todos se voltavam para a entrada do quartel e faziam continência, até terminar o toque, que apresentava a chegada de um general àquele batalhão. Um general, ou um coronel, ou um capitão, ou um tenente, ou um sargento, ou um cabo, quando dava um comando ao soldado, ele não fazia baseado na autoridade, mas no poder conferido pela sua patente. Faça isto. E o soldado tinha de fazer. Eu me lembro, nos treinamentos que fazíamos, quando muitas vezes tinha um capitão muito quente, chamado Capitão Pimenta, o nome já diz tudo, né? Muitas vezes 10 horas da noite, todo mundo já de banho tomado, querendo descansar para as atividades do dia, ginástica, corrida, uma atividade intensa, 10 horas da noite, ele dizia assim, tocava o chamado para os soldados fazerem ordem unida. E eu não podia dizer assim, não vou, estou cansado. Se não fosse, cadeia. E eu me lembro, 10 horas, vestido, às vezes por conta da falha de um soldado, como alguém que rabiscou lá no banheiro, e ninguém se declarava, e é óbvio que ninguém se declararia, então 10 horas da noite, todo mundo correndo, eu sou, burro, você imagina, agora deita, todo mundo deitava, agora rola, todo mundo rolava. Ai daquele que não o fizesse. A base desse comando não era autoridade, era poder, conferido pela patente. Por outro lado, a autoridade é a habilidade de levar as pessoas a fazerem de boa vontade o que você quer por causa de sua influência pessoal. Quando Jesus, em Mateus capítulo 28, diz assim, toda autoridade me é dada no céu e na terra. Ele está usando essa explicação, essa dinâmica. E ele diz assim, ide fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Você sabe qual é a base? Não é o poder que ele usa para dizer faça contra a sua vontade. É autoridade, é diferente. Ou seja, faça de boa vontade, porque eu estou mandando, eu estou pedindo. Então Jesus dá aos seus discípulos autoridade. Autoridade para pregar, autoridade para se deparar com espíritos malignos, significa disposição de fazer de boa vontade o que ele pediu, porque ele pediu.
O poder outorgado por Jesus aqui a nós, como igreja, irmãos, é o único poder que afeta o mundo espiritual. Nenhum poder humano, nenhuma patente humana é reconhecido no mundo espiritual. Mas o poder que Jesus entregou aos discípulos, sim. Ouse expulsar um demônio, dizendo: demônio, eu te ordeno que saia, porque eu tenho 3 cursos superiores. Ouse expulsar um demônio, dizendo: eu ordeno que você saia, porque eu falo 5 idiomas. Ele vai rir para a sua cara, para o seu rosto, para a sua face, vai zombar. Agora, quando a gente fala assim: demônio, eu ordeno que você saia, em nome de Jesus, ele bate em retirada. Foi esse poder que Jesus conferiu a você, irmão, a mim. Jesus chama os seus discípulos depois de dizer: a seara é grande, há muita coisa a ser feita. E ele então chama, e antes de enviar, ele equipa, ele capacita, ele instrumentaliza, ele agrega, ele prepara. E ele começa dizendo, o texto dizendo: deu poder. Deu poder. Segundo lugar, Jesus chamou os seus discípulos e lhes deu uma missão. A igreja tem missão. Na nossa definição de missão, é fazer discípulos de Cristo que vivam os propósitos de Deus na igreja e no mundo. Isso é a nossa missão. Nossa missão não é comprar terreno. Em nome de Jesus compramos e só faltam quantas? Só faltam 39. Nós temos uma missão. Nossa missão não é essa. Missão é aquilo que define a igreja na sua existência, a razão da sua existência. E qual é a missão que Jesus deu aos seus discípulos? Versos de número 5 e 6, chama discípulos judeus e diz a eles: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entreis em cidades de samaritanos, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. A missão dada àqueles discípulos não dizia respeito ao desafio de que eles deveriam ganhar o mundo inteiro. Nós não vamos ganhar sozinhos, como Segunda Igreja Batista, Barra do Piraí para Cristo. Não vamos ganhar. Não vamos ganhar sozinhos o Brasil para Cristo. Mas juntos com outras igrejas, com outros ministérios, presbiterianos, assembleianos, congregacionais, metodistas, comunidades, nós podemos ganhar muita gente para Jesus em Barra do Piraí. Mas Jesus está dando de forma específica uma missão àqueles discípulos: ide as ovelhas perdidas da casa de Israel. Cada um de nós, cada igreja, precisa descobrir qual a sua área, qual a sua parte nesse desafio de ganhar pessoas para Cristo. O certo é que há um poder e há uma missão. Há uma missão. Eu quero fazer parte dessa missão. Eu tenho um chamado, como diz o autor daquela canção maravilhosa. Eu tenho um chamado. Eu tenho um chamado. Terceiro lugar, Jesus deu também aos seus discípulos confiança. Deu-lhes poder, deu-lhes uma missão, mas também lhes outorgou confiança. Versículo 11, eu leio: em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber,
versos 9 e 10, perdão. Não leveis ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforje para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, pois digno é o obreiro, o trabalhador do seu alimento. O que aqui está posto, irmãos e irmãs, não significa falta de planejamento e preparo no que diz respeito ao sustento de quem sai para pregar. Jesus ensina que quem prega deve aprender a depender de Deus para sustentá-lo. Quando Deus chama, o problema passa a ser dele, e o discípulo precisa aprender a confiar nisso. Permitam-me compartilhar a minha própria experiência pessoal, talvez já citada aqui desta tribuna. Era eu, um jovem seminarista, ou desejoso de ir para o seminário, melhor dizendo, desenhista mecânico, trabalhando numa fundição, lá no Rio de Janeiro, em Inhaúma, subúrbio do Rio, convertido ao Evangelho, em cujo coração brotou o chamado ministerial. Lembro-me como se fosse hoje. Era o mês de dezembro, já encerrando o meu tempo de caserna, no militarismo, preparando-me para entrar no seminário no ano seguinte. Saio do quartel e consigo meu primeiro emprego como desenhista mecânico, desenhando peças para a indústria, calculando o peso de peças para orçamento da fundição, toneladas muitas vezes, pelas medidas, a gente tinha que aplicar os fatores de peso para definir o peso daquela peça. E eu me lembro que fui para o seminário, intencionava ir para o seminário, e eu consegui meu primeiro emprego no mês de dezembro. Corri o mês de dezembro, o mês de janeiro, fiz a inscrição no seminário, já preparando-me para iniciar os estudos no mês de março. Mas como fazer? Porque eu pegava no serviço cedo, largaria às 17 horas, aliás, de 18 horas, saindo correndo para o seminário que iniciaria às 7 horas da noite, 19 horas, na Tijuca. De Inhaúma até Tijuca, levava um bom tempo. E eu me lembro que eu orei a Deus, ainda sem carteira assinada, ainda no período de experiência. Cheguei ao meu chefe e disse assim: olha, eu queria pedir um grande favor. Eu quero estudar no seminário, vou ser pregador do Evangelho. Eu queria pedir se o senhor poderia fazer a gentileza, a bondade, por favor, de me deixar sair 30 minutos antes, para eu poder ir para o seminário. Ele olhou para mim e disse assim: ok, você pode sair 30 minutos antes. Eu fiquei radiante, vibrando de alegria. Mas eu fui para casa, pensei assim: eu não sonho em ser desenhista mecânico para sempre. Eu quero ser pregador do Evangelho. E no meu caso pessoal, que não é regra para os outros, eu pensei assim: mas estudar à noite, saindo rápido do trabalho, eu não vou fazer um curso de teologia à altura do que eu pretendo. Mas como eu iria me sustentar no seminário? Minha igreja não tinha condições de apoiar os mais de 9 seminaristas e iberistas que ali congregavam. E eu pensei assim: vou pedir demissão. Por favor, não faça a minha experiência. Não faça a minha experiência. Pastor, ouvi você falar e cheguei no trabalho dia seguinte e pedi demissão. Deus falou meu coração e eu resolvi ousar. Liguei para o meu pastor, Oswaldo Rones, saudosa memória,
e disse: pastor Rones, eu vou sair do emprego porque eu quero dar o melhor de mim, quero ser pregador, quero aprender. O curso da manhã era um curso mais profundo, a gente podia usar a biblioteca. E cheguei no meu chefe de departamento pessoal, que era a denominação naquela época, eu não sei como é que é hoje, se chama RH. E cheguei para o meu chefe e disse assim: olha, eu agradeço muito os 30 minutos que o senhor me deu, mas eu quero ser pregador, quero ser pastor, e eu quero estudar de manhã, porque o curso da manhã oferece mais qualidade, era um curso presencial. Eu quero muito agradecer o senhor, mas eu vou ter que entregar o emprego. Gente, seria uma loucura não fosse coisa de Deus. Minha família não era evangélica, não me apoiava em nada, ao contrário. Se não fosse de Deus, seria insanidade, seria loucura. Ele olhou para mim e disse assim: ok, eu vou lá conversar no RH. Depois que conversou, falou: Celso, você pode ir lá no RH. E eu olhei para a minha prancheta, olhei para a minha sala, olhei para os meus materiais de desenho e pensei: estou indo. Cheguei ao DP é outra coisa, né? No RH, cheguei no RH, o chefe do RH falou assim: escuta, que hora você pode chegar aqui na empresa? Eu falei assim: o quê? Sim, que hora? Você vai estudar de que hora a que hora? Eu disse: 7 da manhã ao meio-dia. Então, que hora você pode chegar aqui na empresa? Eu imaginando assim, porque me pegou tão de surpresa, saindo da Tijuca, meio-dia, entrando na empresa 1h, eu nem contei em almoçar, eu saio direto, despencado, pego o ônibus e chego na empresa. Eu disse assim: eu posso chegar aqui 1h. Aí ele me disse assim: então eu vou fazer o seguinte, você vai chegar aqui às 2h e vai sair às 8h, tá bom? Sabe o que eu fiz? Glória a Deus. Meus irmãos, liguei para o meu pastor: pastor Rones, olha o que aconteceu. Eu fui pedir demissão, e eles me ofereceram a oportunidade de pegar às 2h, sair às 8h. Eu ficaria 2 horas sozinho na empresa e mais. Me disseram assim: pode trazer a sua carteira que a gente vai assinar. Meu pastor, ele disse assim: Celso, quando Deus chama e a gente obedece, o problema passa a ser dele. Sabe o que é isso, irmãos? Confiança. Confiança. Está entendendo? Jesus chama os seus discípulos e diz a eles: não leveis ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforje para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Ele oferece aos seus discípulos confiança. Confiança. Repito, não faça a sua a minha experiência. Não faça a sua a minha experiência. A menos que Deus lhe fale de forma muito clara. Mas sabem, esse tipo de experiência consolida o chamado. Ou você imagina que ministério é água com açúcar? Quantas lutas nós já passamos? Sozinho, 7 anos como pastor solteiro, 5 anos de convertido, já era pastor aqui em Barra do Piraí, solteiro, inexperiente.
Depois de 29 anos, Deus me deu a bênção da minha esposa, companheira, intercessora, apoiadora. Fica menos pesado. Mas quantas madrugadas insones, preocupado com os problemas do ministério para os quais eu não sabia o que fazer. E não foram poucas as vezes que eu me reportava àquela experiência. Eu pensava assim, Deus me sustentou lá, vai me cuidar aqui. Quinto lugar, falei que o Senhor Jesus deu autoridade, missão, deu em terceiro lugar uma confiança, mas ele também deu uma mensagem. Quarto lugar, verso 7. Qual é a mensagem que a gente tem para pregar? E indo pregar e dizendo, qual é a mensagem? É chegado o reino dos céus. Você sabe qual a implicação disso? É chegado o reino dos céus significa que a mensagem da igreja é Jesus, é o reino de Deus que veio ao alcance dos homens. Chegou Jesus, é a boa nova, é o evangelho. Curas e milagres eram apenas ilustrações para mostrar que, assim como Jesus fazia com o corpo, ele podia fazer com a alma. Indo pregar e dizendo, é chegado o reino dos céus. Jesus deu uma mensagem. E a igreja tem o dever de pregar essa mensagem. É a única mensagem capaz de transformar o pecador. Quantas pessoas que entram na igreja, nesse auditório, ou que me ouvem pela internet, em qualquer parte do planeta, que podem se deparar com essa mensagem, por ela serem tocados e transformados. Jesus nos deu uma mensagem. Em quinto lugar, irmãos e irmãs, quantos estão comigo até aqui? Jesus deu também uma estratégia para aqueles discípulos. No verso 11, nós encontramos assim, em qualquer cidade ou aldeia em que entrares, ele dá estratégia para aqueles discípulos, procurai saber quem nelas seja digno e hospedai-vos aí até que vos retireis. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz, se não for digna, torne para vós a vossa paz. Lucas faz um paralelo dessa experiência, falando de encontrar um filho da paz. Em todo lugar, há pessoas abertas ao Evangelho. A igreja precisa descobrir a sua estratégia. Falava recentemente aqui, não sei para que grupo, da estratégia que a igreja, em Padre Miguel, Moça Bonita, era o padre que se tornou moça, Padre Miguel passou a chamar-se Moça Bonita. E aquela igreja descobriu uma estratégia muito interessante há anos atrás para evangelizar, não sei se ainda permanece. Olha que coisa interessante. A igreja construiu um templo novo e o templo antigo decidiu transformar em uma capela mortuária para atender a comunidade. Eu tive o privilégio de pregar lá, o coral da igreja esteve lá. E olha que coisa fantástica. Eu ouvi do então pastor daquela igreja, missionário depois na Espanha, Elton Rangel, dizendo que aquela capela que a igreja abriu para atender a comunidade, gratuitamente, era uma capela gratuita, mas com uma condição: todos os sepultamentos a igreja ia fazer uma celebração. Olha que estratégia. E morreu um cidadão espírita, com todo respeito aqui aos espíritas, chamados, naquele caso, de macumbeiros, e foram solicitar a capela da igreja. Claro, por que não? Com a condição de que a igreja faça a cerimônia. Eu ouvi o pastor Elton Rangel dizendo, morreu um grande líder de lá. A igreja abriu a sua capela. E quando o pastor chegou, estava cheia de homens e mulheres vestidos de branco. E ele abriu a palavra para pregar. Sabe o que é isso, irmão?
estratégia. Eu estou pensando aqui qual a estratégia que nós podemos usar para alcançar a escola que está funcionando aqui no nosso prédio. 250 alunos. Os pais vêm e ficam sentados por aqui. A gente precisa ter uma estratégia para esses 3, 4 ou 5 meses que aqui ficarem, porque Deus está permitindo que as pessoas venham aqui e a gente pode entregar uma literatura. Eu estou pensando em ter um período de louvor, colocar coral, não vamos exagerar também, né? Mas descobrir uma estratégia, uma literatura que a gente possa oferecer para as pessoas enquanto estão esperando ali, um folheto, um livro, uma mensagem. A igreja precisa entender que Jesus chamou os discípulos e lhes deu estratégia. Qual a estratégia que a gente pode usar? Ministério Maped, Richardson, é um ministério estratégico. Ação social, ministério estratégico. Toda terça-feira, um grupo grande de pessoas se reúne aqui. Está ali o irmão Lanier, que é o líder do louvor. E é muito bom quando eu chego aqui e ouço lá do terraço cantando: o homem da Galileia está passando por aqui, olha ele aí. E é lindo demais, sendo evangelizado. Você sabia que tem gente que se converteu aqui no trabalho da ação social e hoje estão espalhados aí pelas igrejas? Estratégia. E nesse caso, irmãos, eu quero dizer que as pessoas estão buscando Jesus. Nós precisamos buscar as casas de paz, que podem se abrir para receberem a mensagem do Evangelho. Nossa igreja, por uma direção de Deus, tem buscado trabalhar nas casas através das células. Eu quero dar para você aqui algumas razões, porque eu entendo que esse é um ministério, uma visão que não está acontecendo só em Barra do Piraí ou Rio de Janeiro, mas está ganhando o Brasil inteiro. Das denominações mais tradicionais, as mais pentecostais, estão se abrindo. Há uns 2 anos atrás, eu estava num congresso, e um pastor, líder do Ministério em Células, ali no Ceará, Fortaleza, Marcos e eu estávamos ali. Eu conversava com um pastor, escritor, ele disse assim: olha, eu fui chamado para dar uma palestra e um curso para células lá no estado do Amazonas, para as Assembleias de Deus. Assembleia de Deus na região norte é muito grande. Espetacular o trabalho que eles fazem, rádio, televisão, ribeirinhos, no meio da selva, estão espalhando igreja, ganhando gente para Jesus. E o irmão me dizia assim: Assembleia de Deus me chamou para falar sobre célula. Aí o pastor da igreja disse: irmão, você não fica triste, porque talvez a gente não tenha muita gente lá no congresso, por algumas dificuldades, então não fica triste não, tá bom, irmão? E ele, me contando isso, pensou: não vai ter muita gente, talvez umas 100 pessoas. E quando chegou lá, tinha só mais ou menos 9.000 líderes. Não fica triste não, porque só 9.000 líderes. 9.000 pessoas. A igreja se abrindo para a igreja doméstica. Você sabe por quê que a igreja no lar é estratégica? Quero dar algumas razões. Primeiro, gera oportunidade para cada pessoa participar da vida da igreja. Segundo, alcança pessoas que nunca iriam à igreja. Há pessoas que não vêm à igreja, tem preconceito de crente. Sim ou não? É ou não é verdade? Tem gente que pensa, vai chegar na igreja evangélica, das duas uma: ou vai ter gente endemoniada caindo, ou vão falar em dinheiro o tempo todo. Vão pedir o meu dinheiro. Rotulam todos os crentes nessa ótica que não é verdadeira, não é a realidade da maioria das igrejas. E tem um bloqueio.
mas não tem bloqueio de uma reunião numa casa. Numa reunião informal, a pessoa vai de chinelo, de bermuda, não precisa se produzir, ver aquele sapato, aquela blusa, aquele vestido, é informal. A igreja na casa oferece oportunidade também para ganhar pessoas para Cristo onde elas estão. Você sabia que a igreja na casa está provado, irmãos, a igreja doméstica, que aqui nós chamamos de célula, fecha a porta dos fundos da igreja. Sabe o que é isso? Há muita gente que entra, mas há um número maior de pessoas que saem. Quem aqui conhece alguém afastado da igreja, ex-membro da igreja? Levanta a mão, bem alto assim, bem alto, por favor. A igreja na casa fecha a porta dos fundos. Fecha a porta dos fundos. A igreja na casa permite que todos sejam cuidados. Eu tenho dito para as pessoas várias que têm vindo para a igreja, de outras igrejas, nós as acolhemos com muito amor, sem jamais encorajar qualquer pessoa a deixar a sua igreja vir para cá. Mas sabe o que acontece? Nós temos dito a esses irmãos: eu quero cuidar muito bem de você, mas eu não vou poder fazer isso diretamente. Então eu quero desafiar você a fazer duas coisas: fazer parte da escola dominical e, em primeiro lugar, fazer parte de uma célula, porque é a forma que a gente tem de cuidar a pessoa. Preste bem atenção aqui, irmão. Nossa igreja hoje tem no seu hall de membros mais de 1.200 pessoas arroladas. Eu não conheço o nome de todas elas. Duvido que qualquer membro saiba. Eu não conheço, porque são muitas, eu não conheço, porque os neurônios já estão começando a ficar estressados. Você entendeu? Não dá. Quando a gente nota a falta de uma pessoa na igreja, normalmente já tem mais de 3 meses que ela não vem. Eu já contei para você aquela experiência que eu vivi aqui, olha, na saída dessa porta. Sabe qual foi? Terminou um culto da noite, um grupo de jovens, cheguei para uma moça, disse: e aí, tudo bem com você? Sabia que ela era membro da igreja, sim, e voltei-me para outra. E aí, filha, tudo bem com você? Tudo bem, pastor. De que igreja você é? E ela me respondeu: pastor, sou daqui. O senhor que me batizou. Sabe o que eu disse? Querida, você entende, né? Muita gente. Pastor, não me visita. Eu comecei meu ministério aqui visitando, gente. Visitando a pé. Conheço mais bairros de Barra do Piraí do que muitos barrenses natos. A sociedade feminina viu quanto eu andava, aquele seminarista magro. Eu vi a foto ali que a Rosângela me deu quando a gente estava construindo. Gente, como eu era feio. Não sou mais. Amém? Triste, né? Mano, não importa o que você acha, eu me acho. Pastor, não me visita. Ganhei aquele carro para visitar. Não dá para visitar todo mundo. Não dá. No início eu ia culto do hall de bebês, ia aniversários, mas hoje, amado, não dá. Não dá. Mas a célula está lá. Está visitando, está socorrendo. Morre alguém e é bonito, não a morte, mas quando eu chego lá e encontro vários membros da célula prestando socorro àquela pessoa que perdeu um ente querido, que faz parte de uma célula. A igreja tem estratégia. Sexto e penúltimo lugar, os irmãos estão acompanhando? Sim ou não? Amém? Jesus deu também uma advertência, versos 16 a 18.
Eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cautelai-vos, porém, dos homens. Eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Sereis até conduzidos à presença de governadores e de reis, por minha causa, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Jesus está dando aqui uma advertência. Temo, irmãos, que em nosso Brasil, em nosso país, chegue o tempo em que pregar o Evangelho representará enorme dificuldade, como já tem acontecido em alguns lugares. Consegue imaginar uma ovelha no meio de lobos? É algo suicida. Uma ovelha no meio de lobos é namorar a morte. Ovelha indefesa. Ela não tem garras para se defender. Lobos, chacais, que andam em bando, são altamente perigosos para uma ovelha. E Jesus está dizendo aqui na sua advertência, de forma clara: eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Então ele dá uma advertência. E a única possibilidade de uma ovelha estar entre lobos e não ser afetada é quando ela tem a consciência de que o Supremo Pastor está presente, cuidando, protegendo. Mas Jesus deu a advertência. E por fim, Jesus dá também a última outorga do texto, que é uma promessa. Diz ele no verso 20, versos 19 e 20: mas quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como ou o que haveis de falar. Naquela mesma hora vos será concedido o que haveis de dizer, pois não sois vós os que falareis, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. É uma promessa. Evangelizar é tarefa para todos, mas não pode nem deve ser feita com as nossas próprias forças. Jesus deixa absolutamente claro que é o Espírito Santo quem fala em nós e através de nós. Assim eu encerro a minha fala nessa noite, desafiando a igreja a responder ao chamado de Jesus, chamando assim os seus 12 discípulos. Eles se apresentaram: Simão, André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tiago filho de Alfeu, Tomé, Tadeu, Simão Zelote, Judas Iscariotes, que o traiu. Jesus chamou, e eles disseram: eis-me aqui. Qual é a sua resposta, amado irmão, ao chamado que ainda ecoa? Há muitos precisando de Cristo. Sábado que vem nós vamos para a rua dizer que Jesus salva. Eu quero muito contar com você. O desafio é para a igreja, para você e para mim. Jovens, o desafio está lançado. Adolescentes, o desafio está lançado. Há um sem número de pessoas famintas por Cristo. Famintas por Cristo. Jovens, ricos, abastados, que estão se refugiando nas drogas, que estão se suicidando. Li recentemente de uma moça formada em medicina, lá no nordeste do país,
jogou-se do alto do prédio onde morava. Pessoas estão carentes, precisando de Jesus. A mensagem nós a temos. A grande questão é a seguinte: quantos de nós estamos dispostos a dizer: Senhor, conta comigo? Jesus não chama ninguém sem antes apresentar as implicações disso. Conta comigo. Conta comigo. Você entendeu? Conta comigo. Senhor, me usa. Eu me decidi para um ministério. Na verdade, meu chamado, no início eu imaginava que fosse missionário. Eu ouvi uma pregação missionária, o apelo de uma mensagem missionária certamente me tinha à frente em lágrimas. Mas no decurso do tempo, o chamado foi ficando mais claro que não era missões, mas era ministério local, cuidar de uma igreja. Busquei ser fiel a Deus como tenho buscado durante todos esses anos. Já são quase 40. Deus tem sido tão bom, tão misericordioso. Talvez alguns de vocês se lembrem do início da minha caminhada aqui. Inexperiente, temperamento reservado, mas Deus tem sido tão bom, tão bom. Sabe por quê? Não é mérito pessoal, é porque simplesmente eu decidi responder ao chamado dizendo: Senhor, eis-me aqui. E é muito belo, irmãos, ver como Deus trabalha. Se há 40 anos atrás eu lhes disse que sábado que vem, querendo Deus, completarei 40 anos de consagração, 39 anos de ministério pastoral, e nesse mês de março, 40 anos que estou em Barra do Piraí, é muito tempo. Se lá, no início, quando aqui vim pela primeira vez, eu acho que dia 26 ou 27 de março de 1978, trazendo um guarda-chuva e uma Bíblia. Lá naquele templo pequeno, Rua Paulo de Fronten, número 279, cheguei, assentei-me na última fileira de cadeiras. Alguém olhou para mim, Luiz Cláudio, seu saudoso irmão, Jataí Silveira Brum, Luiz Soares, pai da Leia, Silvio Nóbrega, pai da Solange, me acolheram, e um deles chegou e perguntou: Adelino, Reginaldo, o senhor é o seminarista que foi enviado para vir aqui? Por causa da roupa, estava de terra, colete, guarda-chuva e uma Bíblia. Era a única pessoa que destoava ali. Eu disse: sou eu, sim. Ah, que bom, vamos orar. Fomos para uma salinha atrás do templo, orar. E assim começaram as minhas vindas à Barra do Piraí. Se alguém lá atrás me apontasse e dissesse assim: Celso, Deus vai te abençoar tanto, Deus vai abençoar tanto, Deus vai usar tanto você, eu diria: não acredito. Mas Deus faz quando a gente diz: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Quero que você saiba, eu caminho para o fim,
Porque o desafio da evangelização é como uma corrida de revezamento. Pastor Jael José Pinheiro, pai de Francismar, foi quem me deu posse. Foi o segundo pastor desta igreja. Peguei o bastão e comecei a minha corrida. Sei que vai chegar um tempo em que precisarei passar para outro. É uma corrida de revezamento. Em que parte dessa corrida você está? Está entendendo? Hoje o bastão está com você, está comigo. Sabe? Eu quero avançar o máximo que eu posso. Eu quero correr a maior distância que eu puder. Porque vai chegar o momento que eu vou precisar passar o bastão. O vigor físico vai. O envelhecimento é inevitável. E pessoalmente, eu não quero chegar a um tempo da minha vida em que eu diga assim: meu Deus, podia ter feito, não fiz. Porque talvez eu queira fazer, mas não possa mais. E aí, como é que você se posiciona? Vamos ficar em pé? Chamando a si os seus discípulos, Jesus deu poder, deu uma mensagem, deu advertência, deu promessa, deu confiança, e esta palavra ainda ecoa. Eu quero fazer um desafio nessa hora, finalizando o culto dessa noite. Nós estamos precisando de casas de paz. Nós, digo, Deus está precisando de casas de paz. Gente que diga: eu quero abrir minha casa 1h30 por semana para evangelizar, para ganhar meus vizinhos. Eu quero, pastor. O que você tem, amado, é de Deus. Quero desafiar você a abrir sua casa. Abrir sua casa. Eu quero desafiar você a se tornar um poderoso líder de célula. Você sabe que a gente tem vivido aqui? Nós temos vários líderes de células que são novos, que não têm muito conhecimento. Mas sabe o que eu entendi? É preferível trabalhar com quem não sabe, mas se apresenta, do que esperar aquele que sabe, mas não se apresenta. Mas há quantas pessoas aqui com tanto potencial que poderiam abrir a sua casa para liderar 6, 7, 8, 10 pessoas, fazer o estudo bíblico, ter o louvor, período de oração, cuidar de gente. Meus irmãos, é uma rede que pesca no atacado, mas a pessoa precisa se apresentar. Eu estou ficando cansado, e eu quero desafiar você a dizer: pastor, estou junto. Você entendeu? Se você quiser dizer: pastor, estou aí, eu quero oferecer minha casa, eu quero ser treinado para ser um poderoso líder de célula, eu quero ganhar meus vizinhos para Jesus, eu quero convidar, eu quero que a minha casa seja um ponto de luz, um lugar de paz. Nós vamos cantar um louvor que já deve estar previamente estabelecido. Se você quiser vir aqui à frente, para que eu ore por você enquanto nós cantamos, ganhe o corredor e venha juntar-se a nós aqui à frente, em nome de Jesus. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra.
ora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Você entendeu o desafio? Pastor, eu quero participar disso. Nossa igreja está aniversariando nesse mês. Eu não quero constranger você, mas sabe, eu acho que isso aqui era para estar lotado de gente. Lotado de gente. Mas não acontece. E aí? Não vou desanimar, mas era para estar entulhado de gente dizendo: eu quero ter sede de Deus, eu quero ver minha cidade ganha para Jesus. Queridos, mexe um pouquinho com o pregador quando a gente se depara com uma falta de resposta. Está entendendo? Você entendeu o que eu preguei aqui nessa noite? Quantos entenderam? Você entendeu ou não? Era para isso estar entupido de gente. Entupido de gente. Nós vamos cantar mais uma vez e vamos finalizar. Se Deus toca você dizendo: eu quero fazer parte disso. Quero fazer parte disso. Não venha coagido, por favor, não venha. Mas se Deus lhe toca, vem em nome de Jesus. Vamos cantar. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como monte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerto ao meu. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por estes que vieram à frente lá na galeria também, pessoas que estão respondendo ao desafio publicamente. Ninguém pode ser coagido, constrangido, a não ser pelo Espírito Santo. Ó Deus, eu oro para que o Senhor capacite estes irmãos que estão se apresentando. Eu oro para que sejamos tomados de um fortíssimo senso de urgência. Eu oro para que nós sejamos sal da terra e luz do mundo,
em Barra do Piraí. Coloco diante do teu trono, Pai, estes que aqui estão e lá na galeria igualmente. Quando o Senhor chama, o Senhor capacita. E eu oro para que o Senhor capacite com aquilo que cada um de nós precisa, para que esta igreja seja em Barra do Piraí, de fato, uma igreja irresistível. Quero ainda, Senhor, colocar os líderes de células, que durante esta semana estarão liderando grupos, muitos deles. Alguns estão desanimados, alguns estão desanimando. Ó Deus, eu clamo para que o Senhor lhes dê ânimo, renovação espiritual, fervor. Ó Deus, faz isto, faz isto. Eu oro pela caminhada que vamos realizar no próximo sábado. Nós vamos para a rua evangelizar. Vamos sair das quatro paredes. Eu oro para que o Senhor nos guarde ali, Senhor. Que tudo transcorra com tranquilidade, Senhor. Deus amado, ao encerramento das atividades deste dia de domingo, quero te agradecer pela oportunidade que tivemos de livremente pregar a tua palavra hoje pela manhã e agora à noite. A semente foi lançada, praza aos céus, fazê-la frutificar para a glória do teu santo e bendito nome. Enche-nos poderosamente com teu Santo Espírito, Senhor. E agora, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, que a doce consolação do Espírito Santo sejam conosco, com as famílias enlutadas, como a família do nosso saudoso irmão Geraldo, que descansa nos braços do Senhor, e com outros mais que estão passando por lutas. Guarda aqueles de nós que vão viajar, livrando de acidentes, livrando de provocar acidentes, guardando os nossos queridos que estão perto e os que estão distantes, guardando-nos da violência que campeia, Senhor, no nosso estado e no nosso Brasil. Livra-nos de assaltos, livra-nos da investida de homens malignos, Senhor. E acima de tudo, conserva-nos em retidão na tua presença, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe. Vão em paz. Abençoe a pessoa ao seu lado. E uma boa semana a todos, em nome de Jesus.